Explicação do livro de Judas da Bíblia Sagrada. O livro de Judas é uma das epístolas mais curtas do Novo Testamento, com apenas um capítulo e 25 versículos. No entanto, sua mensagem é extremamente forte e relevante. Essa carta foi escrita para alertar os cristãos sobre falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja, distorcendo o evangelho e levando muitos ao erro. Autoria e contexto. A epístola é atribuída a Judas, que se identifica como irmão de Tiago, Judas 1:1. Isso significa que ele provavelmente era irmão de Jesus Cristo, pois Tiago era líder da igreja em Jerusalém e também irmão do Senhor Jesus, Mateus 13:55. Judas escreveu essa carta em um período de grande crescimento da igreja, mas também de muitas ameaças doutrinárias. A principal preocupação do autor era combater a corrupção moral e espiritual causada por falsos mestres que negavam a autoridade de Cristo e viviam de maneira ímpia. Estrutura e temas principais. Introdução e propósito da carta. Versículos 1-4. Judas começa cumprimentando os leitores e desejando que eles recebam misericórdia, paz e amor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3. Ele revela que, inicialmente, queria escrever sobre a salvação comum dos crentes, mas sentiu a necessidade urgente de alertá-los sobre a presença de falsos mestres. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 1:4. Esses falsos mestres distorciam a graça de Deus, transformando-o em desculpa para o pecado e negando a autoridade de Jesus. Advertências contra os falsos mestres, versículos 5-16. Judas lembra de exemplos bíblicos do juízo de Deus sobre aqueles que se afastaram da verdade. O povo de Israel no deserto. Muitos foram destruídos por sua incredulidade, mesmo depois de terem sido libertos do Egito. Judas 1:5. Os anjos caídos. Aqueles que não guardaram sua posição de autoridade foram presos em trevas para o juízo final. Judas 1:6. Sodoma e Gomorra. Essas cidades foram destruídas pelo fogo por causa de sua imoralidade e corrupção. Judas 1:7. Judas compara os falsos mestres a figuras malignas do Antigo Testamento. Caim, representando o ódio e a rebelião contra Deus. Balaão, que corrompeu seu ministério por causa da ganância. Coré, que desafiou a autoridade de Moisés e foi destruído. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Judas 1:11. Esses homens são descritos como nuvens sem água, árvores sem fruto e estrelas errantes, indicando que são vazios, instáveis e condenados ao juízo eterno. Exortação aos crentes fiéis, versículos 17-23. Judas encoraja os cristãos a se lembrarem dos ensinamentos dos apóstolos, que já haviam alertado sobre a vinda de zombadores e enganadores nos últimos tempos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Ele dá 3 conselhos para os crentes: fortalecer-se na fé e na oração, permanecer no amor de Deus, aguardando a misericórdia de Cristo, ajudar aqueles que estão em dúvida, tentando salvá-los do engano. Judas também adverte sobre ter cuidado ao lidar com os pecadores, para não serem contaminados pelo pecado deles, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas 1:23. Doxologia, um hino de louvor a Deus, versículos 24 e 25. Judas encerra sua carta com uma bela doxologia, expressão de louvor a Deus, exaltando o poder de Deus para guardar os crentes da queda e apresentá-los irrepreensíveis diante de sua glória. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Judas 1:24. Ele termina exaltando a Deus como o único Senhor e Salvador, digno de glória, majestade e poder para todo o sempre. Aplicação para os cristãos hoje. O livro de Judas, apesar de curto,
Traz mensagens essenciais para a igreja de qualquer época. Devemos batalhar pela fé verdadeira. O Evangelho precisa ser protegido contra falsas doutrinas. Devemos estudar a palavra de Deus e estar atentos aos enganos espirituais. Falsos mestres são perigosos. A corrupção espiritual pode se infiltrar na igreja de maneira sutil. Precisamos discernir os ensinos que realmente vêm de Deus. Deus julga a impiedade. Judas nos lembra que Deus já puniu aqueles que se rebelaram no passado e fará o mesmo com os que distorcem a verdade. Nossa segurança está em Deus. A carta termina com uma promessa: Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Se permanecermos firmes na fé, Ele nos sustentará até o fim. Conclusão: a Epístola de Judas é um chamado urgente para que os cristãos permaneçam na verdade, vigiem contra falsos ensinos e confiem na proteção de Deus. Ela nos ensina que a fé verdadeira deve ser protegida. O erro doutrinário e o pecado devem ser combatidos. A impiedade será julgada, mas os fiéis serão preservados. Nossa esperança está na graça e no poder de Deus. Essa carta nos convida a sermos firmes na fé, atentos contra enganos e confiantes no Senhor que nos guarda até o fim. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.